Olá, glória a Deus, seja muito bem-vindo ao meu canal, né? Eu sou o pastor Jonatas Martins e nesse vídeo nós vamos para mais um estudo e o título aí desse estudo é o que a Bíblia diz sobre orar e falar no dom espiritual de línguas. O que a Bíblia diz sobre orar em línguas? O que a Bíblia diz sobre falar em línguas? E nós vamos aprender aqui, né, de uma forma maravilhosa, né, algo que no meio dos anos o Senhor tem me ensinado, o Espírito Santo tem me ensinado, e eu quero compartilhar com vocês. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho das notificações, deixe o seu comentário, né, as suas dúvidas, e se você quer ter esse estudo, né, em texto, você pode entrar em contato por mensagens, né, ou pelo nosso Instagram, tem as nossas redes sociais, ou pelo Facebook, ou você entrar em contato conosco e nós podemos enviar para você em nome de Jesus. E eu creio que você vai crescer muito espiritualmente. Esse é o meu desejo, que mais e mais pessoas possam viver no Espírito Santo, andar no Espírito Santo, orar em línguas, né? Orar em línguas, aprender mais do Espírito Santo. E eu creio que nesses últimos dias o Espírito Santo quer que mais vidas busquem mesmo, né? Se entreguem. E este é o momento. Eu sei que você que está aqui nesse vídeo, você tem fome e sede, quer aprender mais. Então você está no canal certo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. E nós vamos para esse estudo maravilhoso, né? Que tem o título, o que a Bíblia diz sobre orar e falar no dom espiritual de línguas. Nós vamos aprender, né? E todo o nosso estudo é baseado na Bíblia, a palavra, não tem como fugir. É a palavra que diz, então nós seguimos. Fique com Deus, que Deus abençoe você, que você cresça, que você aprenda mais, que a tua sede de Deus, que a tua fome de Deus seja saciada hoje, em nome de Jesus. Orar e falar no dom espiritual de línguas. O que a Bíblia diz sobre as línguas? Orar em línguas é uma tremenda arma disponível para nós como cristãos. Esta forma de oração tem causado muita controvérsia no corpo de Cristo. Mesmo assim, não deve ficar de fora porque é definitivamente uma das chaves do reino. Este valioso tipo de oração é orar em uma língua desconhecida ou orar no Espírito. O apóstolo Paulo declara, porque, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. Então o que é? Orarei com o espírito, e orarei também com o entendimento, cantarei com o espírito e também cantarei com o entendimento. Devido à comoção que as línguas levantaram no corpo de Cristo, muitas pessoas logo acabariam com isso. No entanto, tem havido muitos outros problemas dentro da igreja que causaram problemas que não foram deixados de lado simplesmente porque criaram discórdia. Devemos resolver a disputa, não jogar fora o falar em línguas. A Bíblia tem que permanecer o padrão da verdade. Não podemos eliminar partes dele só porque não entendemos tudo. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Paulo escreveu uma carta aos Coríntios porque eles estavam tendo problemas na igreja, incluindo o mesmo que estamos tendo hoje em relação ao falar em línguas. Veja 1 Coríntios 14. Em nenhum lugar neste capítulo Paulo recomenda acabar com esse dom do Espírito Santo, e em vez disso, ele lida com a correção do problema. A maioria dos problemas relacionados ao falar em línguas se originam da falta de compreensão de qual é o propósito deste belo dom. Vejamos todo este capítulo para esclarecer a confusão. O versículo 1 começa,
segui a caridade, e desejai os dons espirituais, mas antes que profetizeis. Pois quem fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, porém em espírito fala mistérios. A partir disso, podemos ver que quando alguém fala em línguas, ele não está falando aos homens, mas a Deus. Precisamos entender isso porque muitas pessoas não veem nenhum propósito para falar em línguas e, portanto, não veem a necessidade desse dom. Eles afirmam que o amor é a única coisa na vida de um cristão. Encontramos dois grupos principais, um enfatizando os dons e o outro o fruto do Espírito. A verdade, porém, é que é necessário possuir ambos. São necessárias duas asas para um pássaro voar. As palavras do Senhor Jesus, pouco antes de sua ascensão ao céu, depois de sua ressurreição, foram chamadas de Grande Comissão para a Igreja. O cumprimento da Grande Comissão requer tantos frutos quanto os presentes. Este relato está registrado em Marcos 16, e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e eles pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois que o Senhor lhes falou, ele foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram e pregaram por toda parte, o Senhor trabalhando com eles, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. A morte e a vida estão no poder da língua. As últimas palavras das pessoas antes de partir sempre foram consideradas importantes. Aqui as palavras de nosso Senhor nos dizem que devemos levar o Evangelho a toda criatura para que creia, seja salva e seja batizada. Ele não para com a mensagem de salvação, mas continua instruindo seus discípulos que eles deveriam expulsar demônios, falar novas línguas, curar os enfermos, e que nada teria poder sobre eles, nem mesmo veneno. Ele disse que esses sinais seguiriam para aqueles que crerem. Ele não disse que apenas os apóstolos fariam essas coisas, mas todos os que eram crentes. Se esta mensagem foi destinada apenas aos apóstolos, então por que ainda estamos pregando o Evangelho hoje? Ou toda a comissão era apenas para os apóstolos, ou era para todos os crentes? Hoje, nossas igrejas dividem essa comissão, pois são fortes na pregação do Evangelho, ensinando que é dever de todo cristão testemunhar aos outros, mas ignorando a outra metade, a de falar em línguas, curar os enfermos e expulsar demônios. Eles têm ensinado apenas meio Evangelho em vez do Evangelho completo. Hoje, o Senhor quer que os mesmos sinais que seguiram os primeiros crentes nos sigam. É uma confirmação de que Ele está conosco quando temos esses sinais evidentes em nossas vidas. Em várias viagens missionárias, tivemos a oportunidade de uma porção desta Escritura se tornar muito real para nós. Alguns dos alimentos e bebidas que consumimos podem ter sido mortais para nós, mas o Senhor os santificou e não sofremos doenças que poderiam ter vindo se não tivéssemos fé em Sua palavra. Foi uma grande luta para mim, com minha formação médica, manter minha confiança no Senhor, pois eu sabia exatamente quais micro-organismos eram abundantes, especialmente em terras estrangeiras. No entanto, sabíamos que Deus havia nos enviado em sua missão, e assim como ele disse aos seus discípulos para comerem e beberem o que foi colocado diante deles e que nada de forma alguma iria prejudicá-los, nós sabíamos que sua palavra era tão verdadeira e confiável hoje quanto era então. E, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for proposto, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo de vós. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Claro, sempre há extremistas que pervertem as Escrituras. Assim, temos alguns grupos ocultistas hoje que realmente lidam com serpentes venenosas em seus rituais. Este certamente não foi o significado do Senhor aqui. Ele está dizendo que se uma serpente nos morder, ou devemos, sem saber, beber veneno, isso não nos prejudicará.
Paulo experimentou a verdade disso enquanto estava na ilha Melita. Atos 28 registra, e, quando Paulo ajuntou um feixe de varas e os colocou no fogo, uma víbora saiu do calor e prendeu-lhe a mão. E quando os bárbaros viram a besta venenosa pendurada em sua mão, disseram entre si, sem dúvida, este homem é um assassino, que, embora tenha escapado do mar, a vingança não deixa viver. E ele sacudiu a besta no fogo, e não sentiu nenhum dano. Um significado paralelo à Escritura é que também teremos esse mesmo poder e invulnerabilidade sobre Satanás e seus demônios, como ele é referido como a antiga serpente, o diabo. E os 70 voltaram com alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se nos sujeitam pelo teu nome. E ele lhes disse, eu vi Satanás como um relâmpago cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Senhor não nos envia para fazer sua obra sem seu poder e seus dons. O dom de línguas é uma parte importante de nossa vida de oração, pois nos dá esse poder e nos prepara para as batalhas espirituais, permitindo-nos orar conforme o Espírito direciona, em vez de dependermos apenas de nossa mente e entendimento naturais. Enquanto oramos no Espírito, não apenas falamos mistérios a Deus, mas também oramos de acordo com a sua vontade. Romanos 8, versículo 27 diz, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus intercede pelos santos. O Espírito de Deus dirige nosso espírito como orar quando oramos em línguas. Esta é uma bênção maravilhosa, especialmente quando não sabemos exatamente como orar sobre uma situação. Os mistérios de Deus. Não entendemos por que Deus escolheu este método de oração, mas como acontece com outras coisas na palavra de Deus que não entendemos com a mente natural, elas continuam sendo verdades. Quando eu estava procurando esse dom em particular, uma de minhas objeções era que eu não conseguia ver por que precisávamos falar em uma língua que não entendíamos. O Senhor falou ao meu coração e me perguntou se eu entendia os mistérios da salvação. Eu respondi, não. Ele então disse, mas você aceitou a salvação, me recebeu em seu coração e foi salvo mesmo sem entender por que Jesus teve que morrer na cruz por seus pecados. Eu respondi, sim. Ele disse, é a mesma coisa com o Espírito Santo e falar em línguas, se você pedir esta bênção, você o receberá, e ele lhe dará uma linguagem celestial com a qual orar e adorar. Você descobrirá que terá alegria. Falar em línguas também é dado para nos edificar. 1 Coríntios 14, versículos 3 e 4 declara, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aquele que fala em uma língua desconhecida se edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. A palavra edificar significa edificar, portanto, orar em línguas nos fortalece e eleva nosso espírito, enquanto o dom de profecia fortalece e edifica a igreja. Quando oramos em línguas, somos abençoados. Oramos sobre qualquer que seja o nosso problema e necessidade número 1. O Espírito Santo sabe melhor do que nós quais são as nossas necessidades. Por exemplo, não sabemos o que nos espera a cada dia, mas o Senhor sabe. Se ele visse um ataque do inimigo vindo, ele poderia nos levar a orar no Espírito para compensar o ataque do diabo. O Senhor conhece cada teste, provação ou ataque que está por vir, e deseja nos ver preparados para enfrentá-los e superá-los, implementando esta valiosa ferramenta de orar em línguas. É difícil para nós alcançar os outros quando estamos sobrecarregados, então orar no Espírito sobre nossos problemas também nos liberta para interceder pelos outros. Também podemos usar nossa língua desconhecida para orar e interceder pelos outros. É verdadeiramente uma arma poderosa contra o diabo. É por isso que o diabo se esforça tanto para impedir que as pessoas o peçam. Ele até mente e diz que o dom de línguas é dele, apenas para evitar que as pessoas o recebam e usem contra ele. É verdade que existem falsos dons de línguas do diabo, e vários grupos ocultistas os praticam. Satanás sempre tenta falsificar a coisa real. No entanto, essas línguas falsas não edificam e são realmente mais um canto.
Um exemplo típico seria o mantra na meditação transcendental. Essas línguas são inspiradas pelo diabo, não pelo Espírito Santo. Nunca precisamos temer receber algo falso do Senhor se estivermos buscando o nosso presente dele. Lucas 11 nos dá essa garantia. Se um filho pedir pão a algum de vocês que é pai, ele lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, por um peixe lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe oferecerá um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ao longo do capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo nos encoraja a orar em línguas e orar com o nosso entendimento. No versículo 18 ele diz: Dou graças ao meu Deus, falo em línguas mais do que todos vós. No versículo 21, Paulo cita um versículo de Isaías 28 e versículo 11, porque com lábios gagos e outra língua falará este povo. Às vezes as pessoas recebem uma língua bonita em uma língua estrangeira, enquanto outras recebem apenas sílabas gaguejantes ou algumas palavras estranhas. Não desanime com qualquer som que saia. É lindo para Deus e vem do seu espírito. Línguas edificantes versus línguas ministradas. Paulo nos diz no versículo 5, quisera que todos vós falasses em línguas, mas que profetizasses, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a menos que intérprete, para que a igreja receba edificação. Falar em línguas nos edifica, mas não edifica a outra pessoa, a menos que haja uma interpretação. A maior coisa que causa confusão sobre as línguas é não perceber que existem dois tipos de falar em línguas. Um que é dado a todos que o desejam e são batizados em seu espírito, o outro é um dom ministerial mencionado em 1 Coríntios 12:30. Neste versículo, a pergunta é feita: falam todos em línguas? Isso não está falando sobre as línguas disponíveis para todos, mas se refere àqueles cristãos chamados para ministrar em línguas diante da igreja. Este ministério de línguas é acoplado com o ministério de interpretação, para que toda a igreja possa ser edificada. O dom individual de línguas é de fato uma chave inestimável que abre muitas das portas que impedem nossa caminhada com o Senhor. Se quisermos andar em vitória, precisamos buscar ao Senhor e pedir-lhe não apenas este dom, mas tudo o que está disponível para nós como seus filhos. Então, para concluir, meus irmãos, desejem sinceramente e coloquem seus corações em profetizar, em serem inspirados a pregar, ensinar e interpretar a vontade e o propósito de Deus, e não proíbam ou impeçam falar em línguas desconhecidas.